nossa videoaula hoje, eu vou ensinar a confeccionar um casaco infantil para a idade de 4 a 5 anos, dependendo do tamanho da criança, até uns 5 anos e meio. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar a linha Anne. Como eu quero esse trabalho para usar tanto agora no inverno, como para os dias que estiver um pouquinho mais frio, eu vou utilizar aqui essa linha. Eu não vou utilizar a lã. Se você quiser, você pode utilizar a lã para usar apenas no inverno. Aí fica a seu gosto, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui essa de textura 295. Vou utilizar 2 novelos. Ainda vai sobrar um pouquinho porque é uma peça infantil e aqui cada novelo é 500 metros. Então, juntando os dois fica 1000 metros. Então, vai sobrar, tá bom? E vou mesclar aqui com a linha branca, fazer alguns detalhes na cor branca. Essa daqui eu já tinha, então não foi necessário comprar. Se você não quiser utilizar, você pode usar apenas de uma cor. Aí fica a seu gosto. Essa aqui também é da Anne, então também é textura 295. Eu vou utilizar a agulha de 1,75. Tesoura para fazer aí os cortes. E agulha de tapeceiro para fazer os arremates aí das linhas que sobrar, tá bom? Então, para começar esse nosso trabalho, eu vou fazer um total de 120 correntinhas. Eu já fiz aqui o meu cordão de correntinhas e já fiz aqui a primeira carreira toda em ponto alto. Então, você vai trabalhar aí um cordão com 120 correntinhas. Nós vamos começar pela gola. E como é um casaco, nós vamos fazer a gola bem fechadinha, nós não vamos deixar muito aberta, tá bom? Então, aqui, como vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui. Ela é bem pequenininha. Aí, você mede na criança, na altura da gola, pra ver se vai ficar mais fechadinha. Se ficar muito abertinha, não vai ficar legal o nosso casaco. Então, vai ficar aqui desta forma. Aqui, na manguinha, que essa é a parte dos ombros, nós vamos ter 10 correntinhas a menos do que aqui na frente e costa. Frente e costa, eu tenho trabalhado 35 correntinhas de pontos altos. E aqui no ombro, que vai ser a manga, eu tenho 25, então eu tenho 10 a menos. Então, você vai trabalhar seu cordão de 120 correntinhas, você vai fazer 2 correntinhas para subir e vai prender com um ponto alto na 4ª correntinha a partir da agulha. Fazendo isso, você vai trabalhar aqui todos os 120 pontos necessários. Aí, você vai começar a trabalhar, vai trabalhar um total de 18 pontos altos. Chegando aqui no 18º ponto, você vai fazer mais um ponto alto no mesmo ponto, uma correntinha, mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, você trabalha 18 pontos altos e nesse mesmo ponto você vai trabalhar o primeiro cantinho. Feito isso, você vai trabalhar aqui mais 25 pontos altos. No 25º ponto, você vai fazer outro aumento. Então, aqui onde tem 25 pontos altos, eu vou fazer mais um ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos no mesmo ponto. Aqui, para trabalhar as costas, você vai trabalhar um total de 35 pontos altos aqui nas correntinhas. Feito os 35 pontos altos, no mesmo ponto, você vai fazer o outro canto. Então, você vai fazer mais um ponto alto, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo ponto. Terminou, você vai trabalhar novamente 25 pontos altos. No 25º ponto, você vai fazer o último cantinho. Então, aqui, quando você trabalhar 25 pontos altos, você vai fazer um ponto alto a mais, uma correntinha e 2 pontos altos no mesmo ponto. E aí, vai restar aqui 17 pontos altos para você trabalhar. Então, o nosso casaco, nós vamos trabalhar ele todo aberto. E depois, vamos fazer o fechamento com botões. Então, de um lado, eu tenho 17 pontos altos e de outro, eu tenho 18 pontos altos. Aqui, depois, quando nós formos fazer
o arremate final do nosso trabalho. Aí nós vamos colocar esse que tem a mais do lado de baixo e o que tem menos do lado de cima para poder fazer o fechamento. Mas aí mais na frente eu explico direitinho para vocês. Então, você vai trabalhar dessa forma que eu ensinei agora, todo o seu cordão de correntinha, de 120 correntinhas. Trabalhado todo dessa forma, você vai continuar trabalhando ponto sobre ponto e fazendo os cantos até chegar na altura da cava, onde nós vamos separar os ombros de frente e costa para trabalhar o corpinho separado das mangas. Então, aqui eu já trabalhei todo o meu cordão de correntinhas. Agora, eu vou virar aqui e vou subir aqui 3 pontos altos, que equivale, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. E vou começar a trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Dessa forma. Se ficar alguma dúvida, depois eu vou deixar anotado lá na minha página como é que vai fazer aqui essas divisões, mas não tem nenhum segredo. Você sabe que na frente você vai ter 35 pontos altos, nas costas 35 pontos e em cada ombro 25 pontos, porque o ombro tem que ser menor do que frente e costa, porque senão fica muito aberto a nossa gola. E se atentando também para fazer o nosso cantinho no ponto certo. Aí aqui você vai seguir trabalhando e a cada carreira trabalhada você vai ter pontos de aumento que vai crescendo aqui a pala do nosso casaco. Estou chegando aqui no meu primeiro canto. Aqui, então, você vai trabalhar até o último ponto alto antes da correntinha de espaço. Trabalhei aqui até o último, como vocês podem ver, aqui já tá a minha correntinha. E nela, então, eu vou fazer 2 pontos altos. Uma correntinha e 2 pontos altos. Eu estou deixando apenas uma correntinha de espaço para o nosso trabalho ficar bem fechadinho nos cantinhos, tá bom? E aí, você vai seguir trabalhando todos os outros pontos altos restantes. Inclusive, os 2 pontos altos que nós estamos trabalhando no nosso canto. Então, a cada carreira trabalhada, em cada canto, eu vou ter um aumento de 4 pontos altos. Aí, vai dar a largura certinha quando nós formos trabalhando para chegar na altura da cava. Então, eu vou prosseguir trabalhando aqui a pala do meu casaco até chegar na altura da cava. Quando eu chegar na altura da cava, eu vou voltar com vocês, mostrando como que nós vamos fazer a divisão para nós trabalharmos o corpinho do casaco. Depois, trabalhamos a manga e fazemos aí os arremates finais, tá bom? E vai ficando aqui desta forma o nosso início de trabalho. Bom, aqui então eu já trabalhei a minha pala até a altura da cava. E aqui você tem que se atentar para o seguinte. Aqui, deixa eu aproximar aqui para vocês verem direitinho. Esse é o lado avesso do meu ponto. Esse é o lado direito. Então, você tem que se atentar para terminar a carreira aqui final, para você iniciar do lado direito o seu trabalho, a confecção
do corpinho aí do nosso casaco. Então, aqui, como vocês podem ver, eu estou aqui do lado direito do meu trabalho e aqui eu terminei o meu ponto do lado avesso. Para iniciar agora o corpinho pelo lado direito, para o nosso trabalho ficar bem bonitinho, tá bom? Então, você vai trabalhar aí as carreiras necessárias, nesse tamanho de 4 a 5 anos, 14 carreiras foram necessárias. Agora, eu já estou aqui na 15ª carreira. E eu já trabalhei aqui até o último ponto alto aqui do meu cantinho. Então, agora, nós vamos fazer a união do corpinho do nosso trabalho. Então, você vai trabalhar aí, desta forma. E quando chegar aqui no cantinho, você vai trabalhar até o último ponto alto aqui. Aqui eu já tenho a correntinha de espaço. Eu vou pegar aqui a minha peça, avesso com avesso, do jeito que vocês estão vendo aqui, dobradinha já. E eu vou pegar, dar a laçada na agulha, vou introduzir a agulha aqui no meu espaço e no espaço aqui de trás. E vou fazer um ponto alto, desta forma. Agora, eu abro aqui o meu trabalho e vou vir aqui trabalhando ponto sobre ponto, como eu venho trabalhando aí ao longo da minha pala. Então, aqui no nosso cantinho, nós vamos fazer a união desta forma. Como vocês estão vendo aqui. Ela vai ficar bem fechadinha, porque nós deixamos aqui uma altura boa, então não há necessidade de abrir aqui com pontos, com correntinhas, para dar abertura, porque já deu o suficiente, tá bom? Então, eu vou prosseguir trabalhando aqui todo o meu trabalho, desta forma. Quando eu chegar no meu próximo canto, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou trabalhar aqui a costa do meu trabalho. E quando eu chegar aqui na união, eu vou trabalhar aqui até o último ponto alto, vou dar a laçada na agulha e vou fazer o meu ponto alto aqui pegando as duas partes e depois segue trabalhando aqui os outros pontos. Então, eu vou trabalhar aqui essa carreira até o final, até chegar aqui, e eu vou voltar com vocês, então, mostrando, porque agora nós vamos começar a fazer, intercalar aqui com a nossa linha branca para dar um detalhe na nossa peça. Então, eu já volto com vocês. Bom, aqui eu já fiz a primeira carreira do nosso ponto, para que vocês vejam e não fiquem com dúvida. Aqui eu trabalhei a primeira carreira, como eu havia falado para vocês, tá aqui. E agora nós vamos trabalhar esse pontinho aqui, onde eu tenho esse ponto alongado, para dar um charme aqui na nossa peça. Eu vou trabalhar esse ponto sempre do lado direito. Então, aqui, essa minha carreira de pontos vermelhos, eu vou trabalhar ela indo e voltando, como eu vinha fazendo, e apenas essa eu vou trabalhar do lado direito para ficar bonitinho assim o nosso ponto. Então, aqui eu terminei o meu trabalho e comecei aqui, eu prendi com um ponto baixíssimo, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e o meu nono eu trabalhei o ponto alongado. Trabalhei 8 pontos baixos, o nono fiz o ponto alongado. E fui trabalhando assim, aqui toda a volta, como vocês podem ver, até chegar aqui no meu finalzinho. Aqui no meu finalzinho, eu trabalhei aqui o meu último ponto alongado e ficou aqui trabalhado 2 pontos baixos aqui no finalzinho, para não ficar aberto o nosso trabalho. Então, aqui ele fica fechado com esse, tá bom? Então, você vai trabalhar dessa forma e depois você volta aqui trabalhando. Aqui nesse cantinho, eu já vim aqui iniciar minha próxima carreira, puxando aqui a minha linha. Então, na próxima carreira, eu vou ensinar como que é que eu trabalho aqui deixando essa linha. Aqui eu já arrematei também para iniciar o próximo. Então, eu vou fazer aqui essa minha próxima carreira, da mesma forma que eu venho trabalhando, ponto sobre ponto. Eu vou trabalhar ela até o final, e aí eu vou voltar mostrando para vocês, então, a confecção
aqui desse nosso ponto. Para dar esse charme, então, na nossa peça. Aqui, como vocês já estão vendo, eu estou trabalhando aqui do lado avesso da peça, como eu venho trabalhando aí ao longo da pala do vestido. Perdão, do nosso casaquinho. Então, apenas esse aqui, a linha vermelha, onde nós vamos continuar trabalhando os pontos altos, eu vou trabalhar a carreira indo e voltando. Aí, a branca, nós vamos trabalhar ela apenas do lado direito da nossa peça. Então, eu vou terminar aqui toda a minha volta e volto com vocês aqui com essa carreirinha em ponto baixo na cor branca. Bom, então aqui eu já terminei a carreira que eu estava fazendo em pontos altos. Aqui eu fiz do lado avesso, então eu terminei aqui nessa parte. Essa aqui foi onde nós fizemos aqui essa carreira em pontos baixos. Então, como eu havia falado, nós vamos sempre começar aqui pelo lado direito, para ficar bonitinho aqui o nosso ponto, não ficar assim do lado avesso. Ele vai ficar assim bem feito. Então, eu já terminei aqui. Para dar início, agora eu venho aqui com a minha linha branca. E vou prender aqui nesse meu primeiro ponto. Eu vou deixar assim porque depois não tem a necessidade de amarrar novamente a linha. Então, eu não vou cortar aqui a nossa linha, tá bom? Eu vou deixar assim soltinha para depois eu já puxar e iniciar o ponto. Então, aqui eu prendo a minha linha e nesse mesmo ponto eu faço um ponto baixo para dar início. E aí, eu já vou prendendo aqui a linha de início também, tomando cuidado para deixar essa linha vermelha do lado, para não prender ela. E agora eu faço um total de 8 pontos baixos. Esse é um ponto muito simples de fazer. E ela deixa a peça bem delicadinha. Você pode fazer tanto no feminino quanto no masculino. Aí, você tem que trocar apenas as cores. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer o meu ponto alongado, então. Eu vou dar a laçada na linha. Vou pegar aqui no meu ponto de baixo, tomando cuidado para seguir o mesmo ponto, porque aqui eu não trabalho ele em cima, eu trabalho embaixo. Introduzo a agulha, puxo a linha até a altura do ponto, para não ficar puxado, e tiro as 3 laçadas de uma vez. E sigo aqui trabalhando mais 8 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu vou fazer meu ponto alongado de novo. Então, eu dou a laçada na agulha, venho, introduzo a agulha aqui na carreira de baixo, trago a minha linha e tiro aqui de uma vez. Então, esse é o nosso ponto alongado. E aí, nós vamos prosseguir trabalhando toda a volta do corpinho aqui do nosso casaco, trabalhando desta forma. De 8 em 8 pontos, no 9º ponto, eu faço esse ponto alongado. Então, eu vou trabalhar aqui toda a volta, terminar aqui e cortar a minha linha, porque eu sempre vou iniciar desse lado, para o meu ponto ficar do lado direito. E aí, quando eu terminar, aí eu venho aqui para trabalhar o meu ponto alto novamente. Aqui nós terminamos de trabalhar do lado avesso. Você vai vir aqui do lado direito, do jeito que eu estou fazendo, vai introduzir a agulha aqui
no meio do ponto baixo, dessa forma, e vai puxar aqui a linha, dessa forma, para nós começarmos a trabalhar aqui desse lado. Então, você puxa aqui, ó, e já vai começar a trabalhar aqui o nosso ponto. Aí, você vai subir as 3 correntinhas e trabalhar ponto alto sobre ponto de base. Da mesma forma que nós estamos trabalhando desde o início. E aí, o nosso trabalho vai ficando dessa forma aqui que vocês estão vendo. Aqui não tem problema ficar aqui essa linha puxadinha por cima, porque depois nós vamos vir fazendo aqui uma carreira para poder fazer o fechamento com botões. Então, não tem problema ficar dessa forma, tá? O trabalho nosso não vai ficar feio. Vai ficar bonitinho no final. Então, eu vou trabalhar dessa forma até o final aqui do meu casaquinho, até a altura desejada. Eu vou fazer aqui, então, mais uns motivos. Eu vou ver se eu vou intercalar ou se eu continuo trabalhando assim, pulo algumas carreiras. E aí, eu volto mostrando para vocês por quantas carreiras eu trabalhei e quantos eu trabalhei aqui dessa forma, fazendo esse ponto. Bom, aqui, então, eu já terminei de trabalhar toda a minha carreira aqui do corpinho do nosso casaquinho. E aqui eu trabalhei da seguinte forma: eu fiz 2 carreiras seguidas do nosso ponto baixo, e aqui fazendo o ponto baixo alongado, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 carreiras e fiz 1, 2, 3 carreiras do nosso ponto baixo, trabalhei mais 1, 2, 3 carreiras e trabalhei uma de ponto baixo. Trabalhei 1, 2, 3 carreiras, novamente 3 carreiras de ponto baixo, 1, 2, 3, 4 carreiras. E aí, depois eu trabalhei aqui mais 2 carreiras, como no meu início. E trabalhei aqui mais 1, 2, 3, 4 carreiras na cor vermelha. E agora, eu trabalhei uma carreira aqui na cor branca. Então, se você estiver fazendo do mesmo tamanho que eu, você pode fazer esse tanto de carreiras, que vai dar certinho na altura do quadril da criança, tá bom? Por ser um casaquinho, eu estou fazendo ele maior, porque aí a criança pode usar mais tempo. Então, ela vai poder usar aí até uns 5 anos e meio, mais ou menos, essa peça, dependendo aí se a criança é magrinha, se ela é menorzinha, tá bom? E aqui, já trabalhando, eu iniciei aqui essa volta na cor branca do lado direito. Uma coisa importante, eu terminei aqui de trabalhar também do lado direito do meu ponto, como vocês podem ver. Aqui tá o avesso, aqui tá o direito. E essa barrinha, eu também trabalhei ela do lado direito. Então, eu iniciei aqui por essa parte, trabalhei toda a volta. E aqui, eu fiz a volta para começar aqui fazer a lateral aqui, para nós fazermos a casinha dos botões. E aqui também, nós vamos fazer o espaço para nós pregarmos os botões, tá bom? Então, eu trabalhei todo em ponto alto até aqui. Aqui eu fiz uma correntinha e iniciei trabalhando pontos baixos. Aqui eu não tenho uma contagem de pontos baixos certo, tá bom? Aqui você vai ver quantos pontos são necessários
para sua peça não ficar nem apertada e nem folgada. Aqui, como vocês podem ver, em alguns lugares eu trabalhei apenas um ponto baixo aqui na altura do ponto e um ponto baixo no meio do ponto, e já segui aqui para a altura do outro ponto alto. Já em outros pontos, eu trabalhei aqui 2 pontos baixos para o meio aqui do meu ponto alto, pegando no meio do meu ponto. Então, você vai fazer aqui essa primeira carreira em ponto baixo dessa forma, tomando cuidado para não ficar nem apertado e nem folgado. Porque se você fizer aqui 2 pontos baixos para a altura do ponto e um ponto baixo aqui na altura dele, ele vai ficar muito aberto. Então, você vai aí intercalando e olhando até dar certinho o seu ponto. Aqui eu também fiz uma correntinha e virei, continuei trabalhando da mesma forma. E aqui no nosso cantinho, nós vamos arredondar ele desta forma, para fazer a nossa gola redondinha. Então, aqui eu trabalhei aqui, faltando 2 pontos altos para chegar no meu canto. Aqui eu fiz um ponto meio alto, um ponto alto duplo, um ponto alto, meio ponto alto e prossegui trabalhando aqui pontos baixos. Aqui no meu outro canto eu fiz da mesma forma. Aqui também da mesma forma. E agora eu vou ensinar aqui para vocês nessa parte. Então, você vai trabalhar aí o comprimento do seu casaco. Quando já tiver na altura que você vê que vai ficar legal na criança, você vai, então, trocar a linha e começar a trabalhar essa carreira aqui em pontos altos, tá bom? E aí, trabalhando da forma a qual eu ensinei pra vocês, tá bom? Então, aqui eu vou dar continuidade. Aqui também eu já fiz uma manguinha, mas depois que eu terminar aqui de fazer essa barrinha, eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer a próxima manguinha do nosso casaco. Então, aqui, como eu já falei, eu deixei sobrando aqui 2 pontos altos antes do meu cantinho. Então, agora, eu faço aqui nesse meu próximo ponto, um meio ponto alto. Dessa forma. Agora, eu faço um ponto alto. E agora, no meu cantinho, eu vou fazer um ponto alto duplo. Não precisa alongar muito aqui esse ponto alto duplo. Aqui agora eu faço no meu próximo ponto o meu ponto alto. E no próximo eu faço o meio ponto alto. E aí eu vou prosseguir trabalhando aqui em pontos baixos. Não tem dificuldade para fazer aqui essa barrinha, porque nós vamos trabalhar ela em pontos baixos. Eu vou fazer aqui até o cantinho de pontos baixos e vou voltar mostrando para vocês apenas a virada, para que não fique nenhuma dúvida. Bom, eu já cheguei aqui no meu finalzinho. Aqui, como eu falei, então, eu faço uma correntinha para virar. E aqui eu já vou vir no meio do meu ponto. E faço o meu ponto baixo. Peguei no meio do meu ponto, fiz um ponto baixo. Agora, já vou vir aqui na altura do ponto e vou fazer outro ponto baixo. Aqui no meio do meu ponto, vou fazer apenas um e já venho aqui na altura do ponto e faço outro no meio do meu ponto e aqui na altura dele, no meio do ponto e na altura dele.
e eu vou prosseguir trabalhando desta forma. Quando eu ver que está começando a ficar apertado, aí eu faço um ponto a mais no meio do ponto, ficando com 2. Aqui, por enquanto, como vocês estão vendo, não tem a necessidade de fazer 2 pontos altos no meio. Um ponto baixo está sendo suficiente no meio do ponto alto. Não tá ficando apertado aqui essa nossa carreira, ela tá ficando certinha, não está engiando. Aqui eu já cheguei no meu ponto baixo, e aqui eu venho no meio do meu ponto para fazer o meu outro ponto baixo aqui. E prossigo trabalhando aqui da mesma forma. Aqui, como vocês veem, já foi necessário fazer 2 pontos. Aqui eu tenho 1 no ponto baixo, tenho 2 aqui na altura do meu ponto. E agora eu vou fazer mais um aqui no meu ponto baixo. Dessa forma. Aqui já foi necessário apenas 1. Aqui também. Aqui, eu novamente faço no meu ponto baixo, na altura do meu ponto, e vou fazer mais um aqui, para não ficar puxado o ponto. E faço mais um no meu ponto baixo. Novamente, e na altura do ponto baixo aqui. Então, nós vamos prosseguir trabalhando desta forma até o final. Aqui, como vocês estão vendo, quando eu chegar aqui no meu finalzinho, eu vou subir aqui 2 correntinhas para dar a altura do ponto e virar e trabalhar aqui em pontos baixos. Agora, eu não vou trabalhar mais ponto alto, vou trabalhar só ponto baixo. Vou vir trabalhando toda a volta aqui do meu trabalho em ponto baixo e vou voltar aqui, fazer uma carreira novamente em pontos baixos. Aqui também, toda a minha volta, um ponto baixo para cada ponto de base aqui da carreira anterior. E aí, depois eu vou voltar com vocês mostrando como que nós vamos começar a fazer aqui as casinhas dos nossos botões. Bom, então aqui eu já trabalhei toda a volta que eu falei pra vocês, de pontos baixos aqui, como vocês podem ver. E aqui eu finalizei e arrematei a minha linha. Por que que eu arrematei? Porque eu não vou continuar trabalhando aqui em círculo. Agora eu vou trabalhar partes separadas. Então, eu arrematei a linha depois de trabalhar toda a carreira, a segunda carreira em pontos baixos, tá bom? Eu fiz a primeira mostrando pra vocês e trabalhei a segunda como eu havia falado. Então, aqui, eu prendi aqui com a agulha no meu primeiro ponto baixo e iniciei a minha volta aqui toda em pontos altos. Então, depois aqui da segunda carreira trabalhada de ponto baixo, eu fiz uma em ponto alto. E aqui agora, nós vamos voltar fazendo a casinha dos botões. Eu vou colocar aqui esses botõezinhos que eu tenho. Vai ser um total de 6 botões que eu vou colocar, mas se você quiser colocar mais ou menos, aí fica a seu gosto, ou da sua cliente. Então, depois que você trabalhar aqui toda essa parte, essa aqui será a parte de cima, aqui é a parte de baixo, onde nós vamos pregar os botões depois. Então, quando você trabalhar aqui toda a volta em ponto alto, eu terminei aqui no meu último ponto baixo da carreira anterior, como vocês podem ver, da mesma forma que eu iniciei aqui. Agora, eu vou virar aqui o meu trabalho, subo uma correntinha
e no mesmo ponto eu faço um ponto baixo. Dessa forma. Aqui agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas, que é a largura exata do meu botão. Pulo aqui 3 pontos altos, no quarto eu prendo com um ponto baixo. E aqui, então, eu tenho a primeira casinha do meu botão. Aqui vocês podem ver que ele passa facilmente. Feito isso, agora eu vou percorrer aqui em pontos baixos. Eu vou colocar uma distância de 8 carreiras para cada botão. Então, aqui eu tenho a minha primeira carreira, que eu vou ter aqui o meu botão, certo? Então, aqui eu tenho uma, depois da carreira que eu fiz aqui a abertura para a casinha do botão. Então, eu tenho uma aqui, essa eu não vou contar. Vou contar a partir da segunda, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa oitava aqui, eu vou fazer a minha próxima casinha do botão. Então, eu vou trabalhar até ela com pontos baixos. Eu vou fazer aqui até chegar nela, para o vídeo não ficar muito longo. Bom, então, aqui como vocês podem ver, eu tenho, tirando aqui a primeira que vai ter o botão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou no final aqui da 7ª carreira, já vindo para a 8ª. Então, aqui, eu já vou fazer o meu cordão de correntinhas nessa 8ª. Então, eu terminei aqui onde eu acabei a 7ª carreira. Como vocês podem ver, tá retinho. Eu vou fazer as 3 correntinhas. Vou pular os 3 pontos, que é aqui da minha carreira. A 8ª carreira, vou vir aqui no quarto e prendo com ponto baixo. E vou continuar trabalhando dessa forma até o final da minha carreira. Quando eu chegar de novo aqui na 8ª, eu vou fazer a casinha do meu botão. E no total, quando eu chegar no final, nós teremos aqui 6 casinhas de botões. E vamos trabalhando aí ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer a minha até o final e volto mostrando para vocês como foi que ficou aqui, fazendo a próxima carreira. Bom, aqui então eu tô chegando no meu finalzinho e eu vou fazer a última casinha do meu botão. Como aqui eu trabalhei essa parte aqui fazendo um ponto alto, então eu vou deixar sobrando aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos para fazer aqui a nossa casinha, como nós fizemos no início. Então, aqui agora eu faço as 3 correntinhas, pulo os 3 pontos, no quarto eu faço um ponto baixo, e aí fica igual ao nosso início. E aqui eu tenho, então, as 6 casinhas trabalhadas. Agora, eu vou virar o trabalho. E essa carreira, eu vou trabalhar ela em pontos altos também. Então, para cada ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Aqui eu trabalho sobre as correntinhas. E sobre os pontos baixos. E então, eu vou ficar com a mesma contagem de pontos que eu tenho aqui na outra carreira. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até o final aqui da nossa carreira. E aí, eu vou cortar a linha e nós vamos vir aqui, então, fazer essa parte aqui, onde nós iremos pregar os botões. Bom, aqui agora eu voltei aqui para mostrar para vocês, meninas. Então, eu já trabalhei aqui a carreira em pontos altos. Aí, eu finalizei aqui no final, arrematei a linha. E aqui do outro lado, eu fiz da mesma forma. Como é o mesmo ponto, então eu decidi não mostrar aqui no vídeo. Então, aqui, nessa parte, nós começamos por esse lado, para ficar do lado direito. Nesse, nós vamos começar aqui pela gola, para ficar do lado direito também.
Então, aqui eu vim, prendi aqui a minha linha, subi as 3 correntinhas e fiz um ponto alto para cada ponto de base. Trabalhei aqui toda essa volta. Aqui no final, eu virei o meu trabalho, trabalhei uma carreira em pontos baixos. A diferença é porque aqui desse lado nós fizemos aqui o espaço das casinhas dos botões. Desse eu trabalhei reto, então não tem o espaço. Aqui é onde nós vamos fazer a costura dos botões. Trabalhei toda a volta e voltei com pontos altos aqui do lado direito da minha peça. Quando eu terminei aqui, eu trabalhei, já comecei aqui a fazer pontos baixos aqui ao redor da minha peça. Aqui, então, eu fiz da seguinte forma. Aqui ficou faltando um espaço. Aqui, como vocês podem ver, eu troquei o ponto. Eu achei que ia ficar muito baixo aqui. E o que que eu fiz, então? Eu vim trabalhando aqui a minha carreira normal, só de pontos altos. E quando eu cheguei aqui, eu vim, trabalhei uma carreira até aqui o final de ponto baixo. Aqui eu prendi com ponto baixíssimo. Aqui eu iniciei novamente outra carreirinha em ponto baixo. E já voltei aqui, então, fazendo e dando continuação aos pontos baixos aqui. E prossegui aqui, então, trabalhando outra carreira em pontos baixos. Então, aqui eu tenho apenas os pontos altos trabalhados. E depois, quando eu vier na volta, eu vou trabalhar em forma circular agora. Aí, eu vou terminar aqui nessa altura com a carreira de pontos baixos vindo aqui desse lado, tá bom? Então, você vai fazer aí dessa forma, se o seu ficou assim também, tá? Aí, eu trabalhei aqui, trabalhei aqui toda a volta novamente aqui da minha barrinha, como vocês podem ver aqui. Eu tenho a carreira em ponto baixo. Aqui não foi necessário, eu trabalhei apenas meio ponto alto para cada ponto quando eu cheguei aqui nessa parte onde nós fizemos aqui essas 3 carreiras. Então, aqui você faz os meios pontos altos desse lado e prossegue trabalhando aqui os pontos baixos. Esse meio ponto alto é só para dar a altura aqui do ponto para ele ficar retinho, não ficar um pouco aqui inclinado para baixo. Como aqui desse lado tava bastante a diferença, por isso que eu trabalhei aqui essas voltas, vem e vai e volta novamente. Então, eu trabalhei 3 vezes aqui os pontos baixos. Mas só se o seu ficar também dessa forma. Vim trabalhando aqui o ponto baixo. E aqui agora surgiu a mesma coisa que foi aqui embaixo. Aqui a mesma coisa dessa parte. Então, lá eu também vou trabalhar os meio pontos altos, que agora eu vou mostrar para vocês, para que não fique aí nenhuma dúvida de como eu fiz. Aqui eu já trabalhei até o último ponto, já subi aqui a correntinha. Vou subir mais uma para dar a altura do ponto. E aqui, ao invés de trabalhar o ponto baixo, eu vou trabalhar em meio ponto alto, dessa forma que vocês estão vendo aqui. Aqui eu vou trabalhar na altura do ponto 2 meio pontos altos. Aqui no meu ponto baixo eu faço um meio ponto alto. Aqui na altura do ponto, na largura dele, no comprimento, vou fazer 2 meio ponto alto. Pegando aqui direitinho. Aqui agora. E aqui agora, sobre o meu ponto aqui, eu já vou trabalhar no ponto baixo. Então, não precisa mais eu fazer o meio ponto alto. Eu vou voltar aqui, então, sobre ele, já fazendo o ponto baixo. E aí, vai ficar da mesma altura aqui o nosso ponto. E nós vamos prosseguir trabalhando aqui, então, essa carreira em pontos baixos. E aqui vai ficar dessa forma, vai ficar altinho, como vocês estão vendo, fica certinho. Então, eu vou trabalhar aqui toda a volta, e quando eu chegar aqui nessa parte, que também tá um pouquinho declinado, eu volto mostrando pra vocês. Bom, aqui então eu já trabalhei toda a minha gola, e já estou aqui no finalzinho. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma a qual eu fiz ali ensinando pra vocês. Eu vou fazer o meio ponto alto. Então, eu trabalho aqui
até o último ponto baixo. E aqui agora, sobre os meus pontos, eu vou trabalhar o meio ponto alto. Vou alongar ele um pouquinho para ficar mais alto. E vou fazer da mesma forma que eu fiz lá. 2 pontos para o meio do ponto alto, um ponto aqui no nosso ponto baixo e aqui sobre as correntinhas. Trabalho então até a última correntinha aqui da altura do ponto alto. Dessa forma. Aqui então, eu não vou trabalhar mais nessa parte, porque essa parte aqui vai ficar escondida, então não tem necessidade de fazer o acabamento que eu vou fazer agora nas outras. Então, aqui não há necessidade de fazer mais a carreira de ponto baixo. E aqui, no nosso início, vai ficar assim, bem feito essa parte. Agora, nós vamos trabalhar o ponto caranguejo. Nós vamos voltar daqui de onde nós estamos e vamos fazer toda a volta aqui sobre essa parte de cima e aqui na nossa barrinha até chegar aqui do outro lado. E aí, quando chegar aqui, nós finalizamos o nosso ponto. Então, apenas nessa parte que nós não vamos trabalhar. Então, aqui agora, o ponto caranguejo é bem simples. Eu vou ensinar alguns pontos aqui. Eu vou subir uma correntinha, porque eu vou para dar a altura do ponto. E o ponto caranguejo é feito da seguinte forma: eu venho aqui no meu ponto anterior, introduzo a agulha, puxo, eu fico com 2 laçadas na agulha e tiro as 2 de uma vez. Venho aqui no outro ponto, puxo a laçada, fico com 2 na agulha e tiro elas de uma vez. Esse é o famoso ponto caranguejo. Então, nós vamos trabalhar esse ponto, como eu já falei, por toda essa volta, menos na parte onde nós vamos pregar os botões, porque não tem necessidade, é uma parte que fica escondida, então não precisa fazer esse acabamento. Então, nós vamos trabalhando desse jeito, pegando aqui os pontos atrás e puxando, tomando cuidado para trazermos a linha aqui para trás, para ela não ficar sobreposta aqui sobre os outros pontos. Então, eu trago ela e finalizo o meu ponto. Então, eu vou continuar trabalhando esse ponto aqui por toda a minha volta. E aí, o nosso trabalho já vai estar praticamente finalizado. Eu só vou voltar ensinando como é que nós vamos fazer a manguinha do nosso casaco. E o nosso ponto vai ficando aqui dessa forma, com essas nervurinhas aqui. Fica bem delicadinho, bem bonitinho. Então, eu vou fazer toda essa volta. Aqui fica dessa forma, fechadinho, sobreposto aqui. E aí, eu vou voltar, então, ensinando como é que nós vamos fazer a manguinha do nosso trabalho. Bom, então, aqui eu já terminei toda a volta. Apenas aqui, como eu havia falado, eu não trabalhei aqui o nosso ponto caranguejo. Então, tá aqui em toda a volta da barrinha. Aqui no fechamento da parte de cima e na golinha, e ele fica desse jeito bem delicadinho. Então, agora já tá pronto aqui, basta apenas colocar os botõezinhos no lugar onde tem as casinhas, e agora eu vou ensinar para vocês como que nós vamos fazer, então, a manguinha aqui do nosso trabalho. Então, aqui nós vamos pegar a nossa linha branca, nós vamos trabalhar aqui até o punho,
quando chegar aqui na altura do punho, nós vamos fazer esse pequeno detalhe aqui com o ponto baixo. Então, aqui eu vou trazer a minha linha. E eu vou fazer a costura sempre do lado das costas para não ficar à mostra na frente. Então, eu venho aqui, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho aqui o meio, onde eu tenho uma correntinha. Então, eu vou contar 1, 2, 3 pontos. Aqui no terceiro ponto, eu vou dar o meu nozinho inicial. Isso eu estou pegando aqui nas costas e não na frente do meu trabalho. Vou subir as 3 correntinhas. Aqui agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou vir aqui no meu próximo ponto, vou puxar a laçada e vou tirar apenas 2. Dessa forma. Agora, eu venho aqui no meu próximo ponto, vou puxar a laçada, tiro 2 e agora tiro as 3 laçadas. Então, eu tenho a minha primeira diminuição. Aqui, agora, no meu espaço, eu vou fazer da seguinte forma. Eu venho aqui no meio. Deixo 2 na agulha. Eu vou fazer mais uma diminuição. E já venho direto aqui para o meu próximo ponto. E faço mais uma diminuição. Dessa forma. Então, aqui eu já tenho 2 diminuições. Agora, eu vou fazer mais uma. Então, eu venho aqui no meu próximo ponto, tiro 2. Venho no meu próximo ponto e tiro 2. E agora, tiro as 3 de uma vez. Então, eu vou ficar aqui com 3 diminuições, como vocês estão vendo. Agora, eu vou prosseguir aqui trabalhando ponto sobre ponto. Eu não vou fazer mais nenhuma diminuição, apenas aqui nessa parte. E aí, a partir das outras carreiras, nós vamos continuar fazendo diminuições, só que na parte de cima, não aqui na parte de baixo. Essa primeira carreira, eu fiz essa diminuição, porque eu quero que fique bem fechadinho aqui, essa parte aqui da união da cava. Fazendo ela fica bem fechadinha, como vocês podem ver. Então, eu vou trabalhar aqui até o final. Vou fazer a minha volta completa, ponto alto sobre ponto alto. Lembrando que eu estou trabalhando do lado direito da minha peça. Então, agora eu vou fazer aqui essa parte. Chegando aqui, eu vou prender na terceira correntinha. Bom, aqui eu já cheguei no meu final e já prendi com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu subo as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto nessa minha carreira. Dessa forma que vocês estão vendo. E de agora em diante, nós vamos trabalhar 2 pontos de diminuição, 2 pontos fechados juntos a cada carreira. Essa diminuição será feita na altura do ombro. Então, eu vou prosseguir trabalhando aqui até a altura do meu ombro aqui. Eu vou dividir bem no meio, como está dividido aqui, para vocês verem, ó. Você olha bem direitinho, se tá certinho aqui a curva. E quando eu chegar aqui nessa metade, nesse ponto que eu tenho aqui no meio, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou trabalhar até aqui e vou mostrar para vocês aqui como que nós vamos fazer a diminuição. Bom, aqui então, como vocês podem ver, eu dobrei aqui o meu trabalho para ter a certeza de que está mesmo aqui bem no meio. Então, eu cheguei aqui no meio, eu faço aqui o meu último ponto alto, e agora, os pontos seguintes, eu faço, então, a minha diminuição. Então, eu venho aqui no meu ponto seguinte, tiro apenas 2,
venho no meu ponto seguinte, tiro 2, fico com 3 e agora eu tiro todos. E agora eu vou continuar trabalhando aqui da mesma forma, ponto alto sobre ponto alto. Então, agora, por mais 10 carreiras, eu vou trabalhar essa diminuição. Sempre que eu chegar aqui nessa altura, onde eu tenho aqui a minha diminuição, eu vou vir aqui nesse ponto, um ponto aqui bem em cima da diminuição. Aqui tá a minha diminuição, então eu vou trabalhar até esse ponto alto, chegando aqui nesse. Deixa eu ver se foca melhor aqui. Então, aqui nesse ponto, eu vou começar a minha diminuição. Então, eu faço a minha diminuição nesse ponto e nesse ponto. Sempre aqui sobre a minha diminuição, eu vou trabalhar as outras. Então, eu já tenho aqui uma carreira, eu vou fazer mais 10, ficando com um total de 11 carreiras com essa diminuição. Quando eu fizer as 11 carreiras, a partir da 12ª, eu vou apenas trabalhar ponto alto sobre ponto alto, continuando trabalhando em círculo. Aí eu vou trabalhar por mais 16 carreiras para dar a altura onde eu vou iniciar aqui, então fazendo o meu ponto baixo. Então eu vou trabalhar aqui com essa carreira que eu estou trabalhando agora de diminuição, eu vou fazer mais 11 carreiras. A partir da 12ª, eu vou trabalhar apenas ponto alto sobre ponto alto, sem fazer diminuições. Vou trabalhar um total de 16 carreiras. Quando eu chegar aqui na 16ª carreira, aí eu vou trabalhar o meu ponto. Eu não vou mostrar para vocês porque é o mesmo ponto que eu ensinei aqui no corpinho do nosso casaco. Então, você fez as 16 carreiras, você vai vir aqui, vai fazer uma carreira de ponto baixo. Aqui, eu deixei um espaço de 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, você vai trabalhar aqui um ponto alongado, vai contar 1, 2, 3, 4, 5. No 6º ponto, você vai fazer o ponto alongado. Vai contar mais 5 pontos altos, no 6º, você vai fazer o ponto alongado. Vai fazer a próxima carreira de ponto alto, vai trabalhar aqui a 2ª carreira na cor branca, da mesma forma, trabalhando ponto alongado sobre ponto alongado. Depois, você vai trabalhar aqui 1, 2, 3 carreiras na cor vermelha. Dessas 3 carreiras aqui trabalhada, essa minha primeira, eu vou trabalhar a mesma quantidade de pontos que eu tenho aqui. Aqui nessa 2ª carreira, de 4 em 4 pontos, eu vou fazer uma pequena diminuição. Aqui mesmo vocês podem ver. Eu tenho uma diminuição aqui de um ponto. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos trabalhados. E aqui eu tenho outra diminuição. 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho outra diminuição. Então, a cada 4 pontos, você vai trabalhar aí essa diminuição. Quando você terminar essa carreira aqui, fazendo dessa forma, fazendo uma diminuição, 4 pontos altos, uma diminuição, a próxima carreira você vai fazer a diminuição, vai pular 3 pontos e vai fazer outra diminuição. Então, aqui nessa carreira eu tenho 4 pontos para cada diminuição, nessa eu vou ter 3 pontos para cada diminuição. Então, eu vou fazer aqui a minha manga até essa altura e eu vou voltar mostrando para vocês aqui como que eu fiz esse ponto aqui de barrinha para ficar assim bonitinho. Bom, aqui eu já coloquei alguns botões. Eu vou mostrar para vocês agora como pregar aqui o botão. Eu vou pregar o último. Eu tô usando essa linha aqui da Clara. Ela é uma linha fininha. E eu gosto de usar ela porque ela é mais forte do que a linha de costura. Então, como que eu faço? Eu vou marcar aqui direitinho, sobrepor aqui, e vou olhar onde que ficou marcado aqui a casinha do botão. E vou começar a pregar de baixo para cima, para ele ficar bem no centro aqui
da casinha. Então, eu olho aqui, ó, dessa forma. Tá dando bem aqui nessa altura. Então, aqui eu vou dar o meu nozinho inicial. Eu pego o meu botão, passo a agulha aqui. E agora eu vou colocar pra cima aqui de onde eu marquei. Aqui, como vocês podem ver, o meu nozinho tá embaixo e o meu botão está pra cima. E aí, ele vai ficar certinho na casinha do botão que nós fizemos. E aqui, então, eu vou começar a prender o meu botão. Se você não quiser usar essa linha, você pode usar a linha normal mesmo, de costura. Fica a seu gosto. Passar só mais uma vez aqui. E o nosso botão já está bem firme. E aqui agora eu vou prender com o nozinho. Isso eu estou prendendo só aqui na parte de cima do meu ponto. Ele não vai aparecer aqui embaixo, a nervurinha, fica apenas aqui em cima. Dou aqui 2 nozinhos para garantir. E agora eu escondo por alguns pontos aqui essa minha linha. E corto. E depois também eu escondo essa outra linha aqui que nós iniciamos a costura. E está pronto aqui o nosso botão pregado no nosso casaquinho. E fica assim bem delicadinho. Você pode usar assim pequeno ou pode usar maior. Se você for usar maior, aí você faz da mesma forma que eu mostrei. Eu pego o meu botão e dou o cordão de correntinhas necessário para passar aqui para colocar o botãozinho. Se for maior, você vai deixar um espaço maior aí. Então, tá quase pronto. Aqui agora, eu já fiz a parte que eu havia falado para vocês, da minha manga. Então, eu trabalhei aqui 11 carreiras. A primeira carreira que eu trabalhei foi a que eu fiz a diminuição aqui, na cava da nossa blusinha. E fiz mais 11 carreiras de diminuições aqui na parte de cima. E trabalhei um total de 16 carreiras, sem fazer diminuição. Já trabalhei aqui as 2 carreiras. E já trabalhei a primeira carreira sem diminuição e as 2 carreiras com diminuição, como eu havia falado. Aqui eu trabalho uma diminuição, dou espaço de 4 pontos, faço mais uma diminuição. Nessa outra carreira, eu faço uma diminuição, dou espaço de 3 pontos altos e faço mais uma diminuição, e ele vai ficar aqui dessa largura. Terminado de fazer isso, agora nós vamos fazer essa barrinha aqui, para deixar a nossa peça bem delicadinha. Como vocês podem ver, ele até elastece aqui um pouquinho. Esse aqui é o ponto alto relevo de fazer esse ponto. Ele aqui nós vamos pegar, eu já até ensinei em outro trabalho que eu fiz. Nós pegamos um ponto aqui pela frente e um ponto por trás. Um ponto na frente e um ponto por trás. E aí, ele faz esse relevo aqui, por isso, ele é chamado de ponto alto relevo. Então, para iniciar, eu vou vir aqui. Eu já vou até esconder essa linha aqui por alguns pontos. Você pode esconder aí depois. E aqui eu já mostro para vocês também como que é que nós escondemos as linhas.
de arremate. Eu trago aqui, ó, pra trás e escondo por alguns pontinhos. Não precisa ser muitos pontos para esconder. E aí eu já arremato aqui e fica bem escondidinho aqui a linha. Então eu pego aqui agora a branca novamente. Eu não estou contando pontos, porque aqui não tem a necessidade de contar. Não tem um motivo exato que precisa de pontos exatos, tá bom? Então, por isso que eu não estou contando com vocês. Então, eu pego aqui, onde eu iniciei. E aqui eu vou subir as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto. Subi as 3 correntinhas, agora nós vamos fazer da seguinte forma. Eu venho aqui no meu próximo ponto alto, eu não vou trabalhar em cima da nossa correntinha. Eu vou pegar no meio do ponto, entre um ponto e outro, vou introduzir a agulha, trazer aqui por trás e puxar a minha laçada. E faço o ponto alto. Agora, eu venho aqui por trás e pego aqui entre um ponto e outro, puxo aqui a minha linha e faço o meu ponto alto. Esse é que vai dar o efeito sanfona ali na frente, quando já estiver pronto o nosso punho. Então, eu volto aqui na frente, pego o meu ponto pela frente e vou atrás e pego o meu ponto por trás. E eu vou trabalhar dessa forma até o final da minha carreira. Sempre trabalhando desta forma, pegando um pela frente e um por trás. Aqui, como vocês podem ver, já vai começar a fazer esse efeito aqui de baixo, que fica aqui trançadinho. Se você não quiser deixar esse trançado aqui na frente, você pode fazer essa carreira inicial aqui que nós estamos fazendo. Você vai fazer ela normal, toda em ponto alto, e aí depois você começa a fazer aqui o nosso ponto alto relevo, porque aí a cor branca vai ficar sobre a cor branca, não vai ficar esse destaque aqui como está ficando. O meu eu quero fazer dessa forma porque eu achei bem bacana, dá um charme aqui na nossa peça. Então eu vou trabalhar esse ponto aqui até o final da minha carreira e vou voltar mostrando para vocês como que nós vamos dar início à próxima carreira, aqui fazendo ponto alto relevo sobre ponto alto relevo. Bom, então aqui eu já cheguei no final da minha carreira, e aqui eu estou no meu ponto pego pela frente, e aqui as 3 correntinhas de início. Então, aqui vai contar como o ponto feito pego por trás. Eu venho aqui na terceira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Subo as 3 correntinhas novamente, e agora eu vou pegar aqui sobre o ponto alto relevo que eu já tenho trabalhado. Então, o que tiver por trás, eu pego por trás, e o que tiver pela frente, eu vou pegar também pela frente. Agora, já fica um pouquinho mais fácil de trabalhar aqui o nosso ponto alto relevo. Então, nós vamos trabalhar um total de 5 carreiras, e vamos finalizar o punho do nosso casaco. E ele já vai estar pronto, aí nós vamos apenas esconder as linhas de arremate por alguns pontos e ficará pronta a nossa peça. Então, eu vou continuar trabalhando aqui o meu ponto até ter as 5 carreiras. Aqui eu já tô na segunda, falta mais 3 carreiras então. E eu volto mostrando para vocês o nosso casaquinho finalizado.
Bom, então aqui está a nossa peça pronta. Eu já terminei a manguinha e já escondi também as linhas de arremate. Essa peça fica bem delicadinha, você pode fazer tanto para o feminino como o masculino. Aí você só troca as cores e os botões. Esse tamanho, como eu já falei, é de 4 a 5 anos, 5 anos e meio mais ou menos. Você pode fazer em qualquer tamanho. O único detalhe que você tem que prestar atenção é aqui na gola. Como eu falei no início do vídeo, aqui o nosso ombro tem que ser menor a medida do que a medida aqui frente e costa. Frente e costa é a mesma medida e aqui é menor. No caso, aqui eu fiz 35 pontos para frente, 35 costas e 25 aqui para os ombros. Então, você vai medir na criança aí, ver mais ou menos qual é a medida que você quer que fique. Se você quer a gola bem fechadinha ou mais abertinha, essa aqui eu fiz um pouquinho mais abertinha. Lá na minha página eu vou postar a foto da minha filha vestida para vocês verem a altura que ficou. E a partir dessa largura, você vai iniciar o seu trabalho, tomando cuidado para trabalhar com o número par. No caso aqui, eu trabalhei com um cordão de 150 correntinhas, como eu já falei. Então, você vai trabalhar aí fazendo aqui os cantinhos, como eu já ensinei, e fazendo o restante também. Ela é muito fácil de fazer, pois é feita toda em ponto alto, não tem muita dificuldade. Quem está iniciando aí, quem tem mais experiência, consegue fazer sem problema. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha, deixe seu comentário. Se você tem alguma sugestão também, assim que eu ver, eu respondo cada um de vocês. Obrigada por ter assistido e até a nossa próxima videoaula.